Forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos que perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará teu reino. Senhor Jesus, confiamos em Ti, nos rendemos na Tua presença, clamamos, Espírito Santo de Deus, vem falar conosco essa noite, fala aos nossos corações, alcança-nos, Senhor, e guia-nos nesse estudo, para que nós estejamos prontos, atentos, para ouvir, aprender e pôr em prática. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Essa música, não sei se quem conhece, Castelo Forte é o hino 323 do cantor cristão Inário Batista, também é o 581 da harpa cristã, que é o Inário da Assembleia de Deus, é o hino 33 do Inário Adventista, foi composto em 1521 por Martim Lutero. Ele baseou numa melodia que ele ouviu numa taverna que ele frequentava geralmente de sábado à noite, e conta a lenda que ele mudou o horário da missa no domingo, porque ele não conseguia acordar cedo. Deixou o culto para mais tarde, porque ele não conseguia acordar de manhã. Mas o Lutero, ele compõe isso em 1521, às vésperas do que foi chamado de Dieta de Worms. O que é a Dieta de Worms? De 25 de janeiro a 27 de maio de 1521, o imperador Carlos V convocou um tipo de um concílio
que recebeu esse nome, Dieta de Worms. Esse concílio, essa assembleia, discutiu várias coisas. A principal delas era a polêmica em torno dos ensinos da reforma protestante do Lutero, né? E isso poderia culminar na condenação do Lutero à morte. 100 anos antes disso, pouco, em torno de 100 anos, né, 1400 e pouco, o Jan Hus tinha sido condenado por ensinos muito parecidos com os de Lutero e tinha sido queimado, né? Ele foi morto queimado, vivo, em praça pública, e nas suas últimas palavras conta-se que ele disse o seguinte: hoje vocês queimam um ganso, mas em 100 anos virá um cisne. E é muito provável que Lutero tinha isso na memória fresca quando estava indo para ser julgado por todos aqueles padres ali e líderes da Igreja Católica, né? Então ele estava às vésperas desse momento e compõe essa canção que nós cantamos. Ele cantou quando estava no caminho para o julgamento. Ele estava no caminho lá para Worms. E também ele cantou essa música publicamente em 1523, quando 2 jovens de Bruxelas também foram queimados vivos, exatamente por seguirem ensinamentos da Reforma Protestante. E ele também cantou essa canção publicamente na ocasião da morte de Leonard Kaiser, que era um amigo dele também, pelo mesmo motivo, em 1527. A inspiração clara dessa canção é o Salmo 46, que diz: Deus é o nosso... Vocês devem conhecer, né? Ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio, a nossa força, sempre pronto para nos socorrer no tempo de aflição, ou socorro bem presente em dias de aflição. Acontece que a Assembleia da Dieta de Worms acabou e considerou criminoso tanto o Lutero quanto quem quer que, seja por atos ou palavras, defendesse, sustentasse ou favorecesse o que foi dito por Martim Lutero. Então foi decretada a prisão e a punição dele por heresia. Engraçado é que Deus faz as coisas de um jeito muito doido, né? E quando essa condenação saiu, ele deveria ser morto também, né, na fogueira, assim como John Hus. Mas eles deram um salvo-conduto para ele voltar para casa em Wittenberg, né, enquanto aguardava aí a prisão e, enfim, a pena de morte ser imposta, né? E quando ele estava a caminho de casa, ele foi sequestrado, capturado pelo príncipe Frederico, que levou ele para o castelo. Ele estava indo para Wittenberg e esse príncipe Frederico levou ele para o castelo de Wartburg. Parece tudo muito parecido, né? O alemão tem dessas. E então levou para um outro castelo onde ele ficou escondido, e foi ali que ele começou a fazer a tradução da Bíblia para o alemão, que era a língua do povo. A Bíblia só existia em latim, as missas eram rezadas em latim, inclusive essa era uma das grandes críticas que Lutero fazia à Igreja Católica, da qual ele era parte, né? Ele tinha sido até então um sacerdote católico. Então, tudo isso culminou na própria tradução da Bíblia para o alemão. Olha que coisa mais maluca, né? E o poder e o cuidado de Deus, que são exaltados por Lutero nessa letra, né, que a gente acabou de cantar, faz eco com a fala de Jesus que a gente vai estudar hoje. Nosso texto base é Mateus 10, seguindo, né, o que a gente já vem estudando, Mateus 10, dos versos 28 até o 33. Eu vou ler aqui para vocês na NVT. Diz assim: não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar a alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quanto custam 2 pardais? 1 moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai nos céus. Muito bem. Para variar, separei aqui em 3 partes, né? Que acho que dá para a gente entender bem o que Jesus está propondo nesse texto. Primeira parte é não tenham medo, certo?
primeiro bloco ali de versículo, não tenham medo dos que querem matar o corpo, porque eles não podem tocar a alma, temam somente a Deus que pode destruir no inferno, tanto a alma quanto o corpo. O ser humano é eterno. A eternidade não pode ser afetada por mais ninguém a não ser por Deus. Lutero poderia ter sido queimado ali na dieta de Worms, né? Mas isso não poderia condenar a alma dele ao inferno. Ele poderia ter seu corpo queimado. Mas a ressurreição daqueles que creem em Jesus Cristo, ela é garantida. O preço foi pago e nós temos acesso à vida eterna. Então não deveríamos temer pela nossa integridade, né? Depois tem a questão que ele diz, Deus pode condenar ao inferno tanto a alma quanto o corpo, né? A condenação é o destino de todo ser humano, esse é o ponto, né? Romanos 3:23, né? Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mais uma vez na NVT aqui, né? Todo mundo pecou e está condenado ao inferno. João 3, versos 18 e 19, diz assim, não há condenação alguma para aquele que crê, mas quem não crê nele já está condenado. Então não vai ser condenado, já está, porque nós estamos debaixo da condenação do pecado de Adão, né? Por não crer no único Filho de Deus. Então a saída para nós não permanecermos na condenação é crer em Jesus Cristo, né? E a condenação se baseia nisso. Olha só que interessante que João vai escrever. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Então, o que é um presente para nós é o fato de que nós não estamos mais condenados, porque cremos no Filho de Deus. Mas existem pessoas que optaram por não crer, segundo o que João escreve aqui, porque os seus atos são maus, eles não querem que o seu pecado seja descortinado, né? Que as coisas venham à luz, eles querem que permaneçam em escuridão. Então os homens amam mais as trevas do que a luz. Faz parte do nosso processo de conversão a confissão. Sermos francos com o nosso pecado, né? Diante de Deus, diante dos irmãos, sermos transparentes com a nossa condição. Agora, se nós não passamos esse processo de confissão, de arrependimento, né? Nós permanecemos debaixo de condenação. É importante que Deus pode nos condenar ao inferno, mas não é o que Ele quer, né? Isso fica muito claro na Bíblia. Nós já vamos chegar num texto que fala especificamente sobre isso. Mas vamos lá. Parte 2 aqui. Vocês valem mais. Passarinhos eram a proteína mais barata e mais abundante naquele contexto lá, né? Não sei se vocês já tiveram esse hábito. Algumas crianças, eu não tinha esse costume, mas eu tinha colegas, vizinhos que tinham o costume de usar estilingue e derrubar passarinho e cozinhar mesmo, fazer para comer, né? Levar para casa. Aí às vezes a mãe ficava brava porque tinha que depenar, né? Limpar o bicho, né? Mas naquele contexto também, os pardais, né? Eram a forma de consumo de comida mais barata, né? Tanto que ele diz aqui que 2 vende por 1 moeda, né? E ele vai dizer também que até os cabelos da cabeça estão contados. Deus tem o controle e o cuidado nos menores detalhes. Ele se importa com cada detalhe da nossa existência. Ele não está um Deus distante, alheio àquelas coisas que perturbam o nosso coração. Pelo contrário, Ele é presente, né? E o preço que Deus pagou por cada um de nós foi o preço de sacrificar seu único filho. Todo mundo que é crente, ou pelo menos frequentou a igreja por algum tempo, conhece a versão mais reduzida do Evangelho, né? Que é João 3,16, né? Eu leio aqui o João 3,16 e 17, fala assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho. Olha só o que eu tinha falado lá atrás, a intenção de Deus não é condenar ninguém ao inferno, certo? Ele deu o seu único filho. Quantos filhos Deus tinha? 1. E esse 1 ele deu, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só. Deus enviou o seu mundo, o versículo 17, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então Jesus não veio trazer mais condenação.
A profecia acerca de Jesus diz que ele não seria aquele que iria esmagar a cana quebrada e muito menos apagar o pavio que estava fumegando. Então ele não é aquele que frustra sonhos, que derruba, né? Pelo contrário, Jesus é aquele que vem e fortalece e nos capacita para caminhar na direção do Pai. Então ele se oferece em sacrifício para que a gente seja salvo e não para que a gente fique debaixo de condenação. Romanos 5, versos de 6 a 9, traz uma revelação muito importante sobre tudo isso. Diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, nós somos libertos daquela condição de morte, daquele que pode mandar para o inferno o corpo e a alma. Nós somos libertos disso por misericórdia. Deus pagou por nós um preço muito mais alto do que uma moeda de cobre para cada 2, né? Que é o preço do passarinho aqui que ele fala. Muito mais caro. Ele entregou o seu único filho, né? Para que cada um de nós tivesse acesso ao trono de Deus. E por que é que nenhum de nós se sacrifica pelo outro? Por que é que o meu sangue não serve para expiar os pecados da minha esposa, da Daniele? Meu sangue é de pecador, serve para nada essa porcaria, né? Não vai conseguir salvar nada, não consegue salvar nem a mim mesmo. Já o de Jesus não, era o sangue de alguém sem pecado, puro, uma vida reta. E foi isso que Jesus praticou em seu caminhar. E o sangue dessa pessoa, a melhor pessoa que o mundo já conheceu. Agora eu não vou me lembrar o teólogo que falou isso, mas eu achei muito interessante. É provável que tenha sido o Vitor Fontana. Que Jesus é ao mesmo tempo Deus, né? A maior representação de Deus que nós tivemos aqui, mas é também a maior representação de humanidade. Se a gente fosse dizer assim, descreve para mim um ser humano, como é um ser humano? Talvez Jesus seja o melhor retrato do que é o projeto de ser humano em sua conduta perfeita, em sua conduta de honra, de cuidado, de pensamento no outro primeiro, ao ponto dele renunciar à sua própria vida. Terceiro ponto é o que está nos 2 últimos versículos, né? Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, também o negarei diante de meu Pai no céu. Negar aqui é uma palavra grega, uma palavrinha grega que é arneomai. Arneomai. Arneomai aparece 28 vezes no Novo Testamento. 7 dessas 28 vezes se referem ao mesmo episódio. Pedro negando a Cristo. Diversas vezes as pessoas chegam para ele, né, 3 vezes o texto diz, você não é um dos discípulos daquele lá que está sendo crucificado? E ele, não, você está me confundindo com alguém. E o texto diz que ele negou. Negou é arneomai. Ele se intimidou, né? Ele se intimidou e teve medo de assumir que seguia Jesus, corria risco também de ir para a cruz junto com Jesus, e isso não ia ser legal. Pedro ficou com medo, ele teve medo, se intimidou. Existe um filme, não sei quantos de vocês já assistiram, do Scorsese, Martin Scorsese, que se chama Silêncio. Esse filme conta a história de padres jesuítas no Japão Imperial, e eles evangelizando pessoas e dando suporte a cristãos que vivem ali no Japão Imperial. E eles chegam em várias aldeias. Eu não vou falar muito do filme, senão eu vou estragar. É um filme que vale muito a pena ser visto, vale muito a pena. Eles chegam nas aldeias isoladas, que viviam mais ou menos como uma igreja primitiva, né?
isolada, escondida, em cultos meio que secretos, cantando baixinho, ou como a Bíblia diz, né, com gratidão, salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão, mas no coração só. Os salmos, os hinos não estavam ecoando por todo o espaço, era no coração, né? E eles estavam ali vivendo o evangelho dessa forma, e esses padres chegam lá para dar suporte espiritual, abençoá-los, ensiná-los, né, no evangelho. E chega um ponto que os enviados lá do imperador querem que eles neguem a Jesus, né? E obrigam os aldeões lá a negar. E falar, pisa nessa imagem de Jesus, pisa nessa cruz, para você provar que você não é cristão. E muitos pisam, muitos cospem, pisam na imagem de Nossa Senhora, pisam na imagem de Jesus. E uns não querem, sabe? E os padres insistem para eles pisarem. Eles falam, cara, pisa, pelo amor de Deus, você vai morrer. Você vai morrer, não vale a pena morrer. Pisa, depois você pede perdão, tá tudo certo, né? Mais ou menos isso. Chega um ponto que os padres também são levados a negar a sua fé. E essa parte eu não vou entregar. Essa parte vocês vão ter que assistir. Quem quiser ver, fala exatamente sobre essa experiência que reflete muito essa experiência de Pedro, né? Da negação, de negar a Jesus falando, eu não sou um deles, eu não estou com eles, eu não tenho nada a ver com eles, né? Mas Jesus vai dizer que aqueles que negam a Cristo serão negados por ele diante de Deus. Muito bem, queria ler um outro texto aqui que está em Mateus 7, de 21 a 23, que vai trazer uma luz sobre o que é negar a Cristo em essência. Será que negar a Cristo é simplesmente dizer não, eu não sou um discípulo de Jesus? Ou existe algo que nós podemos fazer, mesmo não negando a Cristo, mesmo dizendo que somos evangélicos, que na prática nós estamos negando a Cristo? Vamos lá, Mateus 7, 21 a 23. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nesse texto, a gente vai notar Jesus negando alguns diante de Deus. Preste atenção. Daí a gente vai entender o que é negar a Deus para que ele nos negue diante do Pai, né? Negar a Cristo para que ele nos negue diante do Pai. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fizerem a vontade do meu Pai que está no céu. Faz sentido? No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos no seu nome, não expulsamos demônios em seu nome e não realizamos milagres em seu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Em outras versões vai dizer, vocês que praticam a iniquidade. Muito bem, você percebe que Jesus aqui negou essas pessoas, né? Mesmo elas dizendo que o conheciam, Jesus fala, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Mais ou menos o que Pedro fez, né? Eu não conheço esse homem aí não. Jesus fez isso aqui com esses homens que pregavam, profetizavam, expulsavam demônios, realizavam milagres em nome de Deus. E Jesus fala, não conheço vocês. Vocês praticam iniquidade. Olha só, eles profetizavam, expulsavam demônios, realizavam milagres, mas eram iníquos. Que coisa, rapaz. Eles pregavam o evangelho, mas não praticavam a equidade. Sabe o que é equidade? Equidade é pegar a pessoa que é mais desfavorecida, certo? E tirar do que tem mais e dar para o que tem menos. É aquela coisa do Robin Hood, sabe? Quem tem mais serve quem tem menos. Para que todos fiquem equilibrados. Por isso, equidade, equilíbrio, né? Então, o que é equidade? O que é praticar a equidade? É pegar o que eu tenho e dividir com o meu irmão para que ele tenha a condição de viver bem, como eu, né? Isso é praticar a equidade. E por que a Bíblia chama de iníquo, então? Exatamente quem não pratica isso. Esses homens, eles pregavam, expulsavam demônios, faziam milagres, mas eles não praticavam a equidade, eles praticavam a iniquidade, que é o oposto disso. Eles, para traduzir na linguagem do nosso tempo, eles não praticavam justiça social. Esse era o pecado desses homens aqui que faziam tudo certinho, mas diante de Deus
Jesus falou, diante do Pai, Jesus falou, não conheço eles. Jesus trata isso como negação. Olha só, ele tratou a iniquidade como negação. Se você fala em nome de Deus, você ora, você dá dízimo, você jejua, faz tudo certinho, mas a tua prática não é de cuidado de quem tem necessidade, Jesus vai tratar isso como negação, como se você o estivesse negando, e ele vai negá-lo também diante do Pai. Arneomai. O medo pode nos impedir de agir com equidade. Você já parou para pensar nisso? Lembra da parábola lá do bom samaritano, né? O homem estava na beira do caminho. Por que é que o sacerdote, o levita, não foram socorrer aquele homem que estava à beira do caminho? Por medo. Ou porque ele vai, se o homem estiver morto, eu tocar nele, eu vou ficar impuro, não vou poder servir no templo. Ou vai que é um golpe, vai que é alguém fingindo que está morto e quer me roubar, né? Então, o medo da... Por que é que eu não pego, boto a mão no bolso, tiro o escorpião do bolso e abençoo o meu irmão que precisa? Porque eu tenho medo de, vai que amanhã me falta, né? Medo da instabilidade financeira, né? Medo de ser traído. O irmão chega e fala assim, me empresta 50 aí. Você fala, não, vai que você não devolve depois, né? Esse medo de ser traído. Medo de ser enganado ou abusado. Vai que a pessoa tá pedindo para um monte de gente e depois não vai, né? Vai ficar rico às custas dos trouxas, né? Que dão dinheiro para ele. Então nós temos medo dessas coisas, né? Mas a questão é que todas as vezes que a gente nega a ajuda, a gente está negando a quem? A Cristo. Não é ao nosso irmão que a gente está negando ajuda. A gente está negando ajuda a Cristo. Jesus tem uma outra passagem que narra muito parecida com essa que a gente leu agora, Mateus 7, 21, em que ele diz assim, que está lá para o final de Mateus, né, Mateus 25, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso, todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Venham, vocês que são abençoados do meu Pai, recebam a herança do reino que ele lhes preparou desde antes da criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e deram de beber. Eu era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês me visitaram. Aí eles vão perguntar, Senhor, quando foi que te vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e que lhes demos de beber? Ou como um estrangeiro e convidamos para nossa casa? Ou nu e te vestimos? Quando foi que o vimos doente ou em prisão e o visitamos? Eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que fizeram. Por que a iniquidade é comparada a negar a Cristo? Porque quando eu ajo com iniquidade, não cuido da necessidade do meu irmão, é de Cristo que eu não estou cuidando. Olha só como ele vai explicar isso. O rei voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá, fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Eu estava nu e não me vestiram. Eu estava doente na prisão e não me visitaram. Senhor, quando te vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não ajudamos? E ele lhes responderá. Eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que vocês se recusaram a ajudar. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Esse texto está em Mateus 25, do 31 ao 46. Perceba, sempre que alguém te procurar pedindo ajuda, olhe para essa pessoa e veja Jesus. Veja Jesus ali. Ou, quando alguém te oferecer ajuda, da mesma forma. Pense que você está conversando com Jesus.
seja para ofertar ajuda ou para receber ajuda. Ed René diz que nesse momento em que um irmão ajuda outro irmão, Jesus encontra Jesus, Cristo encontra Cristo, né? Porque Jesus é aquele necessitado, mas Jesus também é aquele que nos estende a mão em cuidado, né? Ele é aquele que cuida de nós. Ele é o bom pastor, aquele que zela pelas nossas necessidades, nos ampara nos nossos momentos de carência. Então, nesse momento, Cristo encontra o Cristo, né? O Cristo que está em mim encontra o Cristo que está em você. E esse é um encontro crístico, né? De um Cristo ajudando o outro Cristo, suportando o outro Cristo. Então, quando alguém te pedir ajuda, pense nessa pessoa como Jesus. O que eu respondo para ela? Depende o que você responderia para Jesus. Da mesma forma, quando você for pedir ajuda a alguém, lembre-se que você está falando com Jesus. E você não vai explorar Jesus, né? Você não vai abusar de Jesus. Você não vai tentar enganar Jesus. Você não vai ficar com medo de Jesus também, de Jesus te enganar. Então esse é um encontro de Jesus com Jesus. Não é encontro entre seres humanos falhos, mas é um encontro da bondade com a necessidade, da carência com o recurso. Indo para a nossa conclusão aqui, resumindo em 3 etapas, né, isso tudo que a gente conversou, a primeira parte é: não tenham medo da perseguição. Somente Deus toca na sua eternidade, mais ninguém. Se você está sendo de alguma forma oprimido, não tenha medo. Só Deus pode tocar na sua eternidade. Segundo, não tenha medo do futuro. Vocês valem mais do que passarinhos. Os fios da sua cabeça estão contados. Deus cuida, Ele se importa. Ele zela por você. Ele pagou por você muito mais caro do que se paga por um passarinho. Ele pagou com o sangue do seu próprio filho. E o terceiro aspecto é: não tenham medo de gastar as suas vidas em prol do próximo. É a Deus que você está fazendo. É a Jesus que você está ofertando e não a homens. Os homens ali, a pessoa que está do outro lado é só um vetor. É só um vetor. Na verdade, você está servindo a Deus. Você está abençoando a Deus. Você está ofertando a Deus. Você está consolando, confortando, abraçando a Deus. Dito isso, eu queria fazer aquela pergunta para a gente abrir os microfones aí e todo mundo participar. A pergunta, como de costume, é uma provocação, né? A Riso gosta que eu use essa palavra, fala, é uma provocação, é para a gente queimar um pouco os neurônios aí. A pergunta é a seguinte: o que você faria para o reino de Deus se tivesse total segurança que Deus está nisso? Se Deus te desse a total segurança, eu tô nisso, vai, meu irmão, o que você vai fazer? Essa é a pergunta. Ou seja, se a gente não tivesse medo, né, o que nós faríamos para o reino de Deus? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira e você viu que eu termino ela fazendo uma provocação e alguma pergunta. Então, no final dessa reunião, a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também, a principal forma é você comentando aqui embaixo. Você pode responder a pergunta que eu fiz, a provocação que eu fiz e desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo. Essas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas através da plataforma Zoom. Enquanto isso, você pode ter acesso através desse link aqui à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e neste link aqui se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Tchau, tchau.